Deus. Eu fico feliz em ver a igreja reunida, fico feliz em ver que cada vez mais os irmãos estão voltando e para a gente poder exaltar e glorificar o nome do Senhor juntos. Sejam todos muito bem-vindos, que a gente venha ter uma manhã abençoada, um dia abençoado e um coração preparado para receber a palavra que o Senhor tem para nos dar nesse dia. Amém? Quem tem essa expectativa? Amém? Queridos, a gente vem falando, por alguns domingos eu falei sobre casa espiritual. E hoje é a última palavra, é a palavra que fecha essa pequena série que eu falei. Eu vou trazer um resumo de tudo aquilo que nós já dissemos nessas semanas anteriores, para que a gente consiga ter uma base e venha completar. E o tema da palavra de hoje diz assim: para que tenhais paz. Vamos repetir comigo esse tema? Em João 16:33, Jesus diz aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em tempos de guerra, as nossas emoções nos levam a olhar para trás e ver como somos frágeis e limitados, mas o Senhor disse para que a gente venha ter paz. O que é essa paz? Tem até algumas frases que a gente decora que paz não é ausência de guerra. E realmente paz não é ausência de guerra. Essa paz que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos é um lugar que ele estava querendo ensinar aos discípulos que, apesar de toda e qualquer circunstância, apesar de todas as situações que eles estivessem passando, eles viessem aprender a ter paz. E essa paz é onde? Em Cristo. Muitas vezes uma situação vem e nos tira completamente a paz. Mas se eu consigo lembrar o Deus que eu sirvo e o propósito que Ele tem na minha vida e por que eu fui criado, o que eu estou fazendo aqui, eu consigo me renovar na presença dEle e ter paz em meio à guerra. Porque o povo de Deus, eles não viviam uma vida tranquila. Infelizmente não. Esse povo de Deus, eles viviam uma vida de perseguição. Eles viviam uma vida de dificuldade. E Jesus estava conversando com os discípulos, preparando o caminho que eles iam ter que trilhar. Ele falou: olha, eu já chamei, eu já comprei, vocês já aceitaram, vocês estão caminhando na minha direção, estão caminhando para aprender e reproduzir a minha vida, mas vocês vão passar por muitas dificuldades. Por muitas dificuldades, mas se vocês não aprenderem a ter paz, vocês vão fracassar, vocês vão sucumbir, vocês vão desanimar e vocês vão vocês vão paralisar. Então ele já avisa de antemão: para que tenhais paz em mim, não na circunstância. Muitas vezes eu entendo o evangelho como se ele fosse para mim. E para que nós façamos, a gente faz parte do evangelho. Mas o evangelho, ele é o reino de Deus sendo estabelecido. Ainda que as nossas situações não sejam resolvidas, o evangelho vai caminhar. E se tudo der errado, o evangelho vai continuar. Porque ele nos chamou para fazer parte, para que a gente venha ter paz nele. Ainda que a gente morra, a gente vai viver na presença dele. Por isso é necessária essa mudança de mentalidade. E enquanto eu não entendo isso, toda e qualquer circunstância me tira a paz. Toda e qualquer circunstância me leva para um estado de ânimo que me afasta da presença de Deus, que me afasta da comunhão do Senhor. E o Senhor quer que a gente se torne uma casa forte, uma casa espiritual. O Jonas estava ministrando aqui e ele falou: olha, nós somos a última geração e se nós não fizermos, vai estar tudo perdido. Eu entendi o que ele quis dizer, daí depois ele falou assim: se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então, mas eu só quero dar uma vírgulazinha. Se nós não fizermos, o Senhor levanta outra, porque a obra vai acontecer. Então, se eu não quiser, o Senhor levanta outro, porque o reino não vai parar. Então ele está nos chamando para não paralisar em momento nenhum e que a gente venha aprender a ter paz nele, ter paz nele. Agora eu quero fazer uma pequena revisão daquilo que a gente já falou. A gente está falando sobre casa espiritual. Nós vimos que muitos começam, mas não alcançam esse lugar e desistem. E muitos passam por todas as fases de um ciclo de ser chamado, que precisam de correções, mas não têm forças para prosseguir. Vamos lembrar,
um versículo que está em 1 Pedro 2,5 diz assim: e vós, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A gente está falando de um ciclo completo. E esse ciclo acontece automaticamente daquele que é chamado, daquele que vem para a presença do Senhor. E nós nem percebemos. Porque um dia nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos comprados pelo Senhor, nós fomos conquistados. Depois de nós termos sido conquistados, nós saímos do reino das trevas, passamos para o reino do Filho do seu amor, passamos para o reino da luz e começa um processo de transformação nas nossas vidas. Começa um processo onde vai filtrando tudo aquilo que não agrada a presença do Senhor, Ele vai mostrando para a gente. E esses objetos, essas atitudes, aquilo que a gente aprendeu com a nossa vida inteira vai sendo retirado, e a gente vai sendo reprogramado, nós vamos sendo limpos, nós vamos sendo consolidados. Daí nós vimos também que há um processo da fundação nas nossas vidas, que é a mente de Cristo, que é a preparação para a construção, que é a edificação, que é a base disso que está lá em Romanos 12:2, que a gente não deve se conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu só vou conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu mudar a minha mente, porque enquanto a minha mente estiver focada nas coisas do mundo ou nas coisas que eu aprendi no meu passado, eu vou ter dificuldade de me alegrar em um momento que eu estou passando por uma dificuldade, mas ainda assim eu posso ser um instrumento na vida de um irmão. Porque o Senhor quer nos fazer uma casa forte. Pessoas, nós somos os soldados do Senhor. A gente precisa entender que nós somos o exército do Deus vivo. E nós estamos numa guerra. Por mais que a gente não veja aqui nesse país os mísseis, os ataques, a gente vê uma escala muito pequena. Nós estamos numa guerra espiritual, que se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia querer enfiar a cabeça no meio da terra. Porque a batalha é muito grande. Nós somos guerreiros do Senhor. Nós não estamos aqui simplesmente, eu vou à igreja porque eu quero ter os meus problemas resolvidos. Não, nós fomos alistados para um exército. Ele nos chamou e está nos preparando para que cada um de nós venhamos nos tornar uma casa forte, uma casa espiritual, pessoas que tenham uma palavra de vida, pessoas que sejam suporte na vida dos outros, não somente na nossa. Agora, se quando uma circunstância, uma dificuldade paralisa a minha própria vida, como eu vou ser um instrumento na vida do Senhor? Então, enquanto eu não mudar a minha mente, eu não vou conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, a minha mente velha, aquilo que me agradava, hoje não agrada mais, porque eu entendi que eu tenho um novo propósito. Eu usei um exemplo aqui, da época que eu era solteiro, né? Daí eu tinha um propósito, arrumar uma namorada, né? Assim, no mundo, né? Daí casar. Agora, eu casei e mudou o meu propósito. Hoje eu tenho uma aliança. Então, eu tinha uma aliança com a minha carne, eu tinha uma aliança com o mundo, e eu estava sujeito às vontades do diabo. Um dia que o Senhor pega, ele morreu por todos, e ele me chama e coloca uma aliança no meu dedo, ele falou, a partir de agora você tem um propósito comigo. E esse propósito é diferente. Quem tem uma aliança caminha de uma forma diferente. E eu quero reprogramar a sua vida para que você entenda qual é a vontade e qual é o sonho desse casamento, dessa aliança que nós fizemos. E para que eu mostre para você que a minha aliança é tão verdadeira, eu vou verter meu sangue completo, de forma que eu não posso voltar atrás. Esse é o peso da aliança que o Senhor estabelece com a gente e que a gente, às vezes, não tem ideia. Às vezes, não tem ideia. Se nós pararmos para pensar quem foi Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Mas ele verteu todo o sangue dele para que hoje nós pudéssemos sentar aqui, 2020 anos depois, sentar aqui na igreja e exaltar o nome dele. E sabe o que ele quer? Que cada um de nós venhamos se tornar parecido com ele. Esse é o propósito. A gente sabe que ele foi o unigênito, daí ele passou a ser o primogênito, e hoje nós somos uma família, nós somos esse corpo. Mas enquanto a minha mente não estiver sendo transformada através de uma decisão e um posicionamento meu, eu vou ter dificuldade de receber a palavra do Senhor. Eu vou ter dificuldade. E o Senhor quer romper essa barreira em nome de Jesus, que Ele venha conseguir nos nossos corações, para que cada um de nós venha nos tornar realmente uma casa espiritual, uma casa forte, pessoas que, no meio das circunstâncias, nós vamos nos abalar, nós temos muitas emoções, mas nós jamais vamos deixar de ser uma casa espiritual, uma fonte de vida, porque o Espírito do Todo-Poderoso habita, Ele escolheu habitar dentro de nós, e isso nos leva para um lugar diferente.
Por isso que às vezes o mundo fala, cara, está acontecendo tantas coisas no seu redor, em seu redor e você está tranquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos mantém firmes. É aquele que nos deu a certeza da salvação. E se você morrer, não tem problema. Eu vou chorar, os outros vão chorar, mas a gente vai estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Existe uma guerra travada, a gente tem ouvido rumores de guerra, a gente tem ouvido coisas difíceis. E nós, igreja, como que nós estamos? Né? Então, eu, Márcio, como que eu estou? Tudo tem me abalado e me paralisado, ou a palavra do Senhor tem me mantido de pé? O Senhor quer nos levar para que a gente venha se tornar e venha ficar firmes no Senhor. Porque como foi ministrado aqui no louvor também, nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Agora, enquanto eu não encontro essa rocha, eu estou firmado num terreno. Passa uma chuva, eu tomo para um lado, passa uma chuva, eu tomo para o outro. E como eu faço para chegar e encostar os meus pés nessa rocha? É cavando o terreno. E o que é o terreno? As minhas vontades do passado. O que é o terreno? O meu prisma em relação ao mundo, o meu prisma em relação a tudo que eu já vi e os meus conceitos. Sabe o que mais paralisa o Márcio? Os meus conceitos. Eu posso falar de pré-conceitos. O Senhor quer nos reprogramar, trocar todos os nossos conceitos e trazer conceitos bíblicos para que nós venhamos ser essa igreja forte. Amém, igreja? E na última vez que eu preguei, eu falei formados casa espiritual. Enviados, formados através do Espírito, que está em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, com a descida do Espírito Santo nasce a igreja. Com a descida do Espírito Santo, os discípulos recebem essa capacitação para ir fazer discípulo, para começar dentro da sua Jerusalém, para depois ir para a sua Judéia, para depois ir para Samaria, para até os confins da terra. Aí começa uma obra maravilhosa, e esse é o ponto 4 da nossa palavra. E hoje eu vou estar falando do ponto 5, para que a gente venha ter paz, que diz assim, que a gente vai ficar, nós somos exortados a ficarmos firmes no Senhor e nós sermos acompanhados por Ele. A vida dos discípulos nunca mais foi a mesma depois da descida do Espírito Santo. Eles passaram a operar milagres, eles passaram a operar maravilhas, mas se nós analisarmos de uma forma fria e de uma forma egoísta, a vida dos discípulos, depois dessa capacitação, ficou muito diferente daquilo que eles viviam, ficou pior. Se eles tivessem a mente do passado, eles iam estar falando coisas que eu já disse, assim: poxa, Senhor, eu vim para o Senhor e agora as coisas pioraram. Eu não estou falando que quem vem para Cristo as coisas pioram, mas enquanto eles não tiveram a mente reprogramada, eles não receberam essa capacitação do Espírito para ser igreja. Então, eles receberam essa capacitação, eles obedeceram ao Senhor, eram 500, dos 500 sobraram 120, e o Espírito Santo veio e os capacitou para ser igreja. Só que a partir daí a perseguição na vida deles só aumentou. Só aumentou. Então, vamos imaginar que a mãe de um deles aí, a mãe de um deles fala: poxa, meu filho, você está indo tão bem agora, por onde você passa os caras querem te matar. Né? Mente velha, mente antiga. E a gente para e pensa demais dessa forma. Eu paro e penso demais dessa forma. Mas eles entendiam que depois dessa capacitação, a vida deles foi realmente transformada a ponto de eles serem perseguidos e jamais olharem para trás. Eles foram perseguidos e eles entenderam que eles tinham um propósito. Nós não vivemos essa realidade. A gente vive num país, num mundo livre, mas pequenas perseguições têm conseguido nos paralisar. Então, de repente, existe ainda essa necessidade dessa mudança de mentalidade. Porque senão o Romanos 12:2 não ia acontecer na vida deles de forma alguma. Não ia acontecer. Assim que viesse a dificuldade, eles iam pensar no passado, eles não iam pensar no futuro. Então, gente, Igreja de Cristo, nós fomos chamados para pensar daqui para frente, para nos capacitar, para que a gente venha ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, não importa a sua circunstância, não importa onde você paralisou, o Senhor quer nos capacitar para que a gente venha ser
esses, que seja uma torre forte, que no momento de dificuldade as pessoas liguem para vocês, as pessoas nos procurem, porque a gente vai ter uma palavra de vida baseada no Espírito Santo que habita em nós, e não nos nossos preconceitos, nos nossos velhos conceitos. Enquanto nós não chegarmos nesse lugar, nós vamos ter muita dificuldade. E eles chegaram nesse ponto. Eles foram escolhidos, eles foram limpos, eles foram reprogramados, receberam a mente de Cristo para o começo da edificação, foram formados através do Espírito Santo, aí em Pentecostes, e hoje nós vamos falar de exortados a ficar firmes no Senhor e acompanhados, para que tenhas paz. Essa é a palavra de hoje agora. João 16:33 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16, de 1 a 4, diz assim: Tendo-lhes dito isso, tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vou repetir no versículo 1. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Daí o verso 4, estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se do que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Ou seja, Jesus está falando assim, eu estou avisando a vocês, e eu não falei no começo porque eu estava com vocês, mas vai haver um tempo que as pessoas vão te perseguir e vão querer te matar e achando que estão servindo a Deus. Então vocês fiquem preparados, vocês tenham bom ânimo, vocês se reforcem e se renovem em mim, porque eu já venci o mundo e vocês também vão vencer. Agora, se vocês quiserem se envolver na obra de Deus e não trocar a mentalidade e não se renovar em mim, vocês vão tropeçar. E ele não quer que a igreja tropece. Jesus estava conversando com os discípulos, ele estava preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer. Jesus ainda estava com eles. Ainda estava com eles. Ele estava preparando a eles, falando, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Não deixe esse mundo parar vocês. Se a gente parar para pensar, quantas circunstâncias ou situações nos param no dia de hoje? Quanto do meu preconceito, do meu conceito daquilo que eu creio, daquilo que eu crio, daquilo que eu fui ensinado, daquilo que meu caráter foi formado, desde que eu vim de um lar, da minha estrutura, ou de outras denominações ou religiões, o que tem me paralisado a ponto de eu conseguir chegar na presença do Senhor e permanecer, que a minha vida seja um pouco mais estável espiritualmente. Não tem época que a gente está super espiritual, que a gente está lendo a Bíblia direto, daí tem época que a gente esquece. Daí pergunta para a esposa, onde está a minha Bíblia? Se bem que hoje tem aplicativo, né? O cara fica indesculpável. Mas o Senhor está falando de uma estabilidade, de uma vida contínua, de um estilo de vida completamente diferente. Não? Que os altos e baixos nas nossas vidas venham parar. E a gente venha continuar numa crescente. A palavra fala que a nossa vida ela é de fé em fé, de glória em glória. E que hoje a gente venha conseguir entender um pouquinho mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus avisou que iria para o Pai, mas deixaria o Consolador. Esse Consolador nos acompanha de perto e de dentro. O ponto que eu estou falando hoje é o ponto 5. Exortados a ficarmos firmes, acompanhar. Então, para isso, Jesus falou assim, eu vou, mas eu vou deixar dentro de vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Consolador. Esse Espírito Santo vai te acompanhar aonde você for. Esse Espírito Santo vai te dirigir. Esse Espírito Santo vai te ajudar. Só que eu tenho um Deus que habita dentro de mim. E quantas vezes eu peço um conselho para esse Deus que habita dentro de mim? Quantas vezes eu não converso com esse Deus que habita dentro de mim? Quantas vezes a minha vontade da carne ou qualquer que seja, ela é muito mais forte do que a vontade do Senhor e eu não tenho coragem de perguntar para Ele se eu deveria fazer isso ou aquilo. Queridos, em nome de Jesus, a nossa mente, os nossos conceitos nos levam para lugares complicadíssimos e o Senhor quer que a gente venha consultá-lo.
Você imagina, existe um Deus que habita dentro de cada um de nós. E quantas vezes eu oro e converso com Ele, não de voz alta, mas quantas vezes eu pauso e pergunto para Ele, Senhor, devo fazer isso? Devo fazer aquilo? O acompanhamento é fundamental nas nossas vidas. Só que muitas vezes os nossos conceitos, o homem caiu por causa de independência. Eu sou uma pessoa, eu não vou falar independente, mas eu tenho uma autonomia perigosa, porque pessoas que têm atitudes, que gostam de fazer as coisas, muitas vezes se tornam independentes. Só que essa independência pode me levar para a morte. Eu tenho que policiar que essa autonomia que Deus me deu, que Deus nos deu, nós temos que policiar, não se torne um ato de independência. Quando a gente vai para a Bíblia para entender tudo que o Senhor já nos direcionou, Ele falou que não tem como nós caminharmos sem conversar com Ele. Não tem como nós caminharmos sem conversar com o corpo. Não estou falando de uma cobertura ou de um acompanhamento tirano. Eu estou falando de um relacionamento, esse mesmo relacionamento que a gente tem com Deus, que é um relacionamento baseado em aliança, que é baseado em amor. E esse relacionamento baseado em aliança, ele gera frutos. Todo relacionamento saudável gera frutos. Não estou falando de uma coisa, de nada impositivo, é tudo pelo Espírito. Tudo no reino de Deus funciona através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Nada é imposto, mas um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, e Ele vem trabalhando com as nossas vidas. E o ponto a acompanhar é um ponto muito importante para que a gente não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós somos responsáveis pelos outros. E eu espero que se eu estiver errando, que qualquer um de vocês venham e converse comigo. Da mesma forma, quando eu vejo alguma coisa que não está de acordo com a palavra, a gente vai e conversa. Isso é saudável, isso nos traz vida, isso nos livra de morte. Só que quando a gente fala assim, poxa, eu não quero ser acompanhado. Eu não estou impondo uma doutrina, eu estou falando de passagens bíblicas, de coisas que são necessárias e que nos protegem, que nos fazem crescer, até que nós venhamos ser uma casa espiritual. Quantas vezes uma palavra de um irmão me levantou, o que ele estava sendo? A mão de Deus na minha vida. E o Senhor quer que isso aconteça, mas que primeiro a gente venha consagrar ao Senhor todos os nossos planos. O que é isso? É orar ao Espírito e falar, Senhor, eu tenho desejo de fazer isso, devo fazer? Para que esses planos venham a ser bem-sucedidos. A gente sabe que a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações, então quando eu consagro os meus planos ao Senhor, ou Ele vai me dar paz, ou Ele vai me tirar a paz. Quantas vezes eu pergunto para Deus o que eu devo fazer? Ou eu pego a minha autonomia, transformo em independência, porque essa é a principal característica do homem caído, porque esse foi o primeiro pecado. A independência de Deus lá no Éden, quando Adão quis ser independente, a hora que Deus deu uma direção para ele, falou assim, ó, você pode comer de tudo, não coma dessa árvore. Ele não foi perguntar para Deus, poxa, estou querendo comer dessa árvore. Ele foi lá e comeu. Então esse é um pecado que está no nosso DNA e é de nascença. As criancinhas pequenininhas ou o que for, nós já somos independentes, autônomos e temos as nossas próprias vontades. Então, automaticamente, se eu não busco ou se eu não sou advertido, existe a lei da gravidade espiritual. Se eu não fizer nada, eu caio no meu velho homem automaticamente. Se nós não fizermos nada, nós caímos nesse lugar. E o Senhor não quer isso para a gente, o Senhor quer nos fazer uma casa forte. Aí você fala, poxa pastor, como é que eu vou ser uma casa forte se eu tenho erro, se eu tenho defeito? Não tem problema, eu também tenho, todos temos, mas isso aí acontece através de uma decisão e de um posicionamento diante de Deus, e a capacitação vem dele, e Ele quer nos dar essa capacitação, porque Ele quer usar cada um de nós como uma casa espiritual, que a gente venha conseguir prevalecer e permanecer em tempos de luta. A gente sabe que na igreja de Atos, os discípulos passavam por muitas perseguições, mas eles estavam todo o tempo juntos, porque eles tinham um mesmo propósito. Não tinha o discípulo A querendo falar assim, não, eu tenho que manter a minha família. O discípulo B, eu tenho que manter a minha família. Não, eles estavam juntos porque a perseguição e a guerra era tão grande que eles falavam assim, vamos ter tudo em comum para que a gente fique junto e um proteja o outro. A hora que um estiver doente, o outro se levanta. A hora que um estiver passando de necessidade, a comida é de todo mundo, não tem falta. E o Senhor quer isso para a gente. Eu quero lembrar para vocês algumas das promessas que o Senhor Jesus deu ao teu povo, um pouco antes de tudo isso. E que está em Mateus 28, 20. Diz assim, só na parte B, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi quando Jesus estava comissionando os discípulos.
Aqui estava acontecendo aquilo que Jesus já havia falado no capítulo 16 de João para os discípulos. Ele estava preparando o que disse em Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês. Ide e fazei discípulos. Eu estarei sempre com vocês. Sabe aquele momento que você se sente sozinho? Que você chora, que você está desesperado? O Senhor está com você. Ele prometeu que estaria com a gente. E Ele vai sempre estar com a gente. Ele escolheu habitar em mim. Então, por que nesses momentos de angústia eu não consigo chorar na presença dEle? Eu quero lembrar vocês. Ele está com vocês. Ele está querendo levantar. Ele tem um propósito específico para que nós venhamos ser essa casa espiritual. Em João 14, 16, Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar sempre com vocês. Ou seja, Jesus estava preparando eles porque o mestre ia ser retirado. Imagina, você tem um líder mundial. Esse líder ele é retirado, era o líder deles. Mas ele fala, gente, eu vou ser retirado, não se preocupe que o Pai vai mandar um outro consolador e ele vai fazer esse papel que eu faço com vocês. Os discípulos, quando tinham dificuldade, eles iam conversar com Jesus. Tem aquela vez que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, quando Jesus volta do Monte da Transfiguração. Né? Daí depois, mestre, por que não deu para fazer isso? Eles tinham as quedas, tinham as fraquezas, e eles iam no mestre. E o mestre trazia o ensino. E Jesus estava falando assim, olha, não se preocupe, eu vou ser retirado, mas vai ter um outro consolador. Consultem a ele da mesma forma que vocês consultam a mim. Quantas vezes, em momento de dificuldade, ao invés de eu consultar o Espírito Santo de Deus, eu pego o telefone e ligo para alguém? Não está errado. A gente pode ligar, mas existe um consolador que habita dentro de cada um de nós. Que a gente venha se relacionar com Ele, porque Ele vai trazer direção para as nossas vidas. Ele vai nos trazer ensino. E Ele vai falar assim, volte para as Escrituras, volte para a palavra, busque a minha presença e eu vou te trazer conforto, eu vou te trazer consolo, eu vou te levar para um lugar diferente. Esse consolador está aqui. É igual uma criança. A criança, você retira o pai da criança. Cadê meu pai? Fala, não se preocupa, filho. O papai vai ser retirado, mas vai ter um outro consolador. É muito estranho, que na nossa própria cabeça é difícil de conceber isso. Porque se eu tenho uma pessoa física, agora eu vou ter uma pessoa só em espírito. Mas, como eles levaram aquele choque lá no Pentecostes, daí ele vira, uau! Esse consolador, ele é fantástico, ele transforma as vidas, ele nos capacita e ele derrama um amor no meu coração, a ponto de nós podermos nos comunicar e todo mundo ser entendido. A maior presença, a maior ênfase, evidência da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas se chama amor. E Ele derramou isso sobre cada um de nós, para que a gente ame o próximo, que a gente se preocupe com o próximo. Eu quero me tornar uma casa espiritual, primeiro, porque eu entendi que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Segundo, porque eu quero ser um instrumento dEle na vida dos meus irmãos. Então, para isso, eu tenho que me esvaziar, negar a mim mesmo, tomar minha cruz e continuar seguindo o Senhor. E o Senhor tem isso para cada um de nós. Quem quer? Quem quer se tornar essa casa espiritual? Isso queridos, imagina no tempo que a gente vive, eu sei que nós temos companhias, a gente trabalha para pessoas, ou que seja o que for. Nós não vivemos em guerra. E se acontecer uma guerra? O que vai acontecer? Qual vai ser o meu propósito? Aí eu vou me voltar rápido para a presença do Senhor? Nós estamos em guerra. Que a gente venha se unir e volte rápido para a presença do Senhor. Ainda que a gente não veja o que está acontecendo lá fora. Mas existe um cenário sendo montado. Eu não estou pregando aqui ameaça, não, mas realidade espiritual, para que todos nós, como igreja, venhamos crescer e estar sensíveis à vontade diretiva do Senhor para as nossas vidas, não somente para suprir a nossa necessidade. Em João 14, 18 diz assim, eu não os deixarei órfãos, e eu voltarei para vocês. Amém? Acompanhamento, exortação a ficarmos firmes. Olha que interessante, a palavra de acompanhamento e para ficarmos firmes é o principal tema das cartas do Novo Testamento. É tão fundamental que Jesus deixou que o Espírito Santo habitando dentro de nós para nos acompanhar em todo o tempo. E muitas vezes, igual eu já disse, nós não pedimos conselhos a eles. Eu quero dar um panorama bíblico bem simplificado para que a gente entenda o que é o acompanhamento e como isso está encaixado e esses 5 pontos que eu falei para se tornar casa espiritual, como isso está dentro da Bíblia. Os 4 evangelhos falam desde da genealogia de Jesus, falam do nascimento de Cristo, cumprindo as promessas que foram ditas
no Velho Testamento, até o chamado dos discípulos, a morte de Cristo, falam da ressurreição de Cristo, falam de Jesus quando encontrou com os discípulos, que ele andou com os discípulos 40 dias. Isso está descrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, no livro de Atos, nasce a igreja. E ali é realmente, literalmente, Atos dos Apóstolos. A igreja está sendo estabelecida através da capacitação do Espírito Santo que estão sobre os discípulos, que viveram com o Senhor, que fracassaram enquanto tiveram com Ele, que ainda não estavam completamente revestidos de poder para se estabelecer uma igreja, até que veio esse Consolador, que foi descrito no livro de Atos, com o acontecimento do Pentecostes, nasce a igreja. Daí a gente vê todos os atos deles, os atos de Pedro, os atos de Paulo, do apóstolo Paulo, e até hoje a gente está fazendo esses atos. Então, nesses 5 livros falam do quê? Do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus, até o nascimento da igreja, nesses 5 livros. Aí, quando a gente vai para os outros livros da Bíblia, são todos de acompanhamento e correção de rota. Todos. As 13 cartas de Paulo, o livro de Tiago, o livro de Judas, as 4 cartas de João, as 2 cartas de Pedro, todos eles falam de acompanhamento, falam de correção de rota. E muitas vezes, quando a gente fala de correção de rota de púlpito, existe uma interpretação, infelizmente, não tão boa. Mas o Senhor quer nos corrigir para que a gente não venha sair do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele quer nos corrigir. Imagina, a hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, todas as cartas falam de correção de rota. Porque daí o apóstolo Paulo fala assim, fiquei sabendo, está acontecendo, vocês precisam parar com isso. E ele preso, sendo acompanhado. As pessoas se comunicavam com Paulo por cartas. Paulo escrevia uma carta para eles. Daí ele escreve para Gálatas, ô Gálatas insensato, por que vocês foram rapidamente de um estilo de vida para outro? Vocês eram capazes de retirar os olhos por minha causa, por amor ao Evangelho, agora vocês estão assim. A distorção e o desvio acontece muito rápido nas nossas vidas. Sem nós percebermos, a gente pode estar dentro da igreja e ter nos desviado completamente daquele propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E Ele não quer mais que isso aconteça com a igreja dele. Ele quer que a gente se torne essa casa forte, que a gente se volte para a Escritura, que a gente seja revestido completamente do poder deles. E uma coisa que me chama a atenção é que em Apocalipse ele deixa a carta às 7 igrejas, e nessa carta às 7 igrejas ele dá uma ênfase interessante. Ele fala de características de cada uma delas, só que algumas delas deixaram o primeiro amor, algumas delas falharam muito sério, e ele vem e traz essa advertência. Por que no livro da Revelação, que o Senhor pega o último discípulo dele, João, o apóstolo, manda para a ilha de Patmos, os outros já haviam morrido, ele traz uma revelação e ele deixa lá também o quê? Uma advertência para a igreja dele. Ele deixa mais uma advertência. Então, todos os livros são livros de correção. E sabe o que é isso? O acompanhamento e a exortação, ela fala completamente de amor. Jesus abriu mão da vida dele por amor às nossas. Jesus deixou uma carta de acompanhamento por amor à igreja dele. Ele fala para uma igreja, ele fala para outra. Porque muitos deles estavam trabalhando já automaticamente. É muito fácil nós nos envolvermos com a obra e nos tornarmos técnico da mídia, do púlpito, do GE, do som. E essas igrejas não estavam fechadas. Essas igrejas estavam abertas. E o Senhor vem e traz uma advertência. Se a gente pegar essas características dessas 7 igrejas, a gente vai poder ver que ela é uma. Ele está falando para a igreja de Cristo que Ele deixou aqui estabelecido. Amém? Então, de novo, isso fala de proteção, de amor, corrige e dá direção. E quando eu entendo essa correção e eu entendo esse amor do Senhor, isso me traz a paz. E quando eu entendo tudo isso, eu vou saber
que eu vou passar por aflição, mas eu vou ter paz nele. Eu preciso simplesmente dessa mudança de mentalidade. Em Apocalipse 2, de 5 a 8, uma carta para a igreja de Éfeso, diz assim, 5 a 8 não, de 2 a 5. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aí agora vem, o Senhor pega, exalta, demonstra todo o ponto positivo, e depois ele fala assim, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, é uma igreja que estava prevalecendo, uma igreja que não estava suportando falsos apóstolos, que estava exortando os apóstolos, mas eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Essa é uma parte de exortação. Lembre-se de onde caiu, fala de correção. Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Daí depois ele fala assim, para dar base naquilo que eu falei, quando o Jonas ministrou. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Ou seja, corre o risco da igreja estar fazendo todos os passos e estar sendo firme e fiel a muita coisa, mas perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o ágape, aquele que se dá. Então corre o risco da gente pegar e estar... Não estou falando de uma forma institucional, estou falando de uma forma individual. Temos o conhecimento, temos as aplicações, nos desviamos do mal, mas estamos longe do primeiro amor, estamos longe do Senhor, estamos longe daquele amor que se entrega a qualquer custo, daquele amor incondicional, que não pensa para se dar. E o Senhor Jesus está advertindo essa igreja, vocês abandonaram o primeiro amor, volte para o primeiro amor, porque se vocês não voltarem para o primeiro amor, eu vou tirar aquilo que eu já dei para vocês. Não é uma ameaça, é um aviso de amor. Jesus já não estava entre eles, e isso está no livro da revelação, dos atos futuros, daquilo que iria acontecer. E você sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela acabou. Em Apocalipse 3, 19 a 22, fala da igreja de Laodiceia. Diz assim, olha que interessante. Eu repreendo e disciplino, fala de exortação, aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. No 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono. Isso fala de proteção, aquele que vence, que prevalece. Assim como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai, e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Olha que interessante. Esse verso 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Para quem Jesus estava escrevendo? Para a igreja de Laodiceia. O que era essa igreja? Uma igreja. O que é a igreja, pastor? O corpo de Cristo. Então, essa igreja de Laodiceia, Jesus não estava mais lá dentro. Você imagina, nós estamos aqui, e ele está escrevendo para a igreja, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar. Ele não está falando isso para um ímpio. A gente aplica às vezes, num momento de evangelismo, isso, e é real e funciona também, porque o Espírito Santo ele está à porta, Jesus está à porta e está batendo em todos os nossos corações, mas ele estava falando para uma igreja, para pessoas que já estavam dentro do rebanho, eles já eram os cordeiros, já estavam confinados. E falou assim, eis que estou à porta e bato. Ou seja, o risco que existe de nós estarmos fazendo as coisas sem o mestre. Sem o mestre. Eis que estou à porta e bato, igreja. Se você ouvir, eu vou entrar e vou cear com você. Se você não ouvir, eu vou me retirar. Isso fala de exortação, isso fala de motivação, isso fala de amor. Jesus está falando, em nome de Jesus, igreja, presta atenção. Eis que estou à porta e bato.
Eu quero ceiar com vocês o tempo todo, eu quero transformar vocês em casa espiritual, e eu quero que vocês tenham paz em meio às guerras, porque essa paz só vão encontrar em mim. Mas enquanto vocês me deixarem do lado de fora e me servir tecnicamente, eu vou continuar estando à porta e bato. O Senhor isso é uma demonstração de amor, o Senhor quer nos capacitar, o Senhor quer que a gente tenha esse entendimento. E se nós não nos relacionarmos com Ele, com a palavra, nós vamos ter muita dificuldade. O inimigo quer nos ceifar, o inimigo quer nos separar, o inimigo quer colocar escamas novamente nos nossos olhos, muitas escamas que já caíram, para nos levar para longe, para separar. E quando a gente é separado, nós ficamos frágeis. O Senhor quer agrupar todo o seu povo. O Senhor quer agrupar o seu povo, para que o seu povo, com diferenças, com culturas, com línguas diferentes, venham servi-lo em espírito e em verdade, sem restrição. Ele quer nos transformar nessa casa espiritual, nessa casa que não é abalada. A casa pode ser até levada pelo mar, mas ela está firme. Estou aqui, estou no mar com o Senhor. Estou no mar com o Senhor. Nem todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Ô, pastor, você é pessimista. Não, não sou não. É real. Mas ainda assim, nós somos salvos por Cristo. Nós temos Ele. Mas Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de detalhe, Ele é um Deus que cura as nossas vidas. Quantas vezes Ele nos fez mimo? Mas não é disso que a Bíblia está falando, não. Mas Ele faz. Ele opera milagres. A gente crê no poder da oração. A gente crê em tudo que Ele transforma. O Jonas falou sobre 1000 gerações de bênçãos. Realmente, que a gente venha voltar para esse lugar, 1000 gerações de bênçãos, começando em mim, a partir de mim. Eu tive uma vida complicada, minha família teve altos e baixos, não estou falando de mim, estou falando de um exemplo. Uma família teve altos e baixos, só que a hora que chegou em mim parou. A gente tem que ser de novo. Eu vou me posicionar dessa forma, para que as coisas parem. E a partir de mim, venha a ser estabelecida essa casa espiritual e essa casa forte. O apóstolo Pedro, quando escreve esse versículo, que foi o tema dessa mensagem, ele estava falando para uma igreja de gentios, e ele estava falando assim: eu passei por tudo isso, e funcionou. E eu espero que vocês se tornem essa casa espiritual com o objetivo de apresentar sacrifícios santos, puros e agradáveis ao Senhor. Amém? Agora, se a gente parar para pensar e falar assim, se eu fosse receber uma carta de correção de Deus hoje, o que estaria escrito? Pensa aí na sua vida. Cada um conhece o seu próprio coração. Se você fosse receber uma carta dessa, igual das 7 igrejas, o que estaria escrito? O que o Senhor ia falar assim: meu filho, eu louvo a mim mesmo por aquilo que já aconteceu na sua vida até aqui, mas presta atenção a partir daqui. Que a gente venha ter esse momento de reflexão. O Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos chamou para a purificação, o Senhor nos chamou para a capacitação. Então que o Senhor escreva e mande essa carta nos nossos corações, e que o Espírito Santo fale com cada um de nós as áreas que a gente precisa mudar, para que Ele venha entrar por aquela porta. A gente não prega mensagem de ameaça, a gente prega mensagem de motivação, lembrando o poder de Deus, para que o Senhor entre, reine, não só, e governe todas as nossas atitudes. Ele quer cada vez mais governar as nossas atitudes. Eu quero lembrar alguns pontos para vocês. Em Romanos 8, 26 a 30, o Senhor se torna um intercessor. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor se apresenta como um advogado no verso 27. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse mesmo Deus se apresenta a promessa e o propósito para as nossas vidas, e aqui é muito profundo. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E no verso 39 e 40, eu acho, 39 e 40, diz assim: pois Ele nos tornou filho, nos justificou e nos glorificou, e diz assim:
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nos predestinou, também nos chamou, e os que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ou seja, o propósito que ele tem para as nossas vidas é que a gente venha a ser exatamente igual ao Senhor Jesus, que foi uma casa espiritual do começo ao fim. Ele nos deu essa promessa, é Ele que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. A gente precisa lembrar e submeter completamente a essa vontade. E aí nós vamos caminhar para essa direção de nos tornarmos casa espiritual. Casa espiritual. Pessoas que não mais andam para um lado ou para o outro, aceitando todo e qualquer vento de doutrina, porque a palavra está fundamentada nas nossas vidas. Amém, igreja? Tudo que está na luz traz paz. Quando as coisas começam a ficar escuras, a paz se vai. Ele pagou o preço pelos nossos erros e quer se relacionar conosco. Não porque ele tenha baixa estima, mas para que nos tornemos parecidos com ele e assim tenhamos paz em meio as tormentas. Jesus quer nos acompanhar, quer curar as nossas enfermidades, nos mostrar o seu amor, para que nele tenhamos paz em todas as circunstâncias. Amém, queridos? Eu quero ler uma carta da igreja a Filadélfia, que não está no que eu passei para os meninos. A igreja de Filadélfia, o Senhor não traz nenhuma advertência. Nenhuma advertência. E diz assim: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Falei que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, e eu também guardarei da hora da provação o que está por vir sobre esse mundo para o pôr à prova os que habitam na terra. O que ele está falando para essa igreja? Vocês aprenderam aquilo que eu ministrei para os discípulos no livro de João, capítulo 16. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Guardam a minha palavra para que vocês tenham paz em mim. Eu quero ser essa igreja. O Espírito Santo está respondendo e está falando assim: eu sei que vocês são fracos, mas vocês foram fiéis, guardaram a palavra de exortação. Ser fiel até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por muitas aflições. Essa igreja entendeu. É interessante demais a carta às 7 igrejas, porque ela fala realmente de uma igreja que tem todas essas 7 características. E que a gente venha a ser essa casa espiritual, que a gente aprenda a ter paz em meio à perseguição. Porque aqueles que nos perseguem vão se prostrar diante de nós, não para que nos exalte, mas que o nome do Senhor seja exaltado. Porque o Senhor fala assim, que eu tenho uma chave e tenho uma porta aberta. A porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abre. E eu já tenho uma porta aberta para vocês, que ficaram fiéis diante da perseguição, que não sucumbiram com a corrupção. É muito fácil nós estarmos no meio de um grupo de pessoas, onde de repente aparece uma super oportunidade, que em 3 dias a gente vai fazer $10.000. Eu quero. Quem não quiser, eu quero. Mas a hora que a gente vai analisar as coisas, fala: caramba, princípios errados. E sem perceber, a gente
um laço pega e nos leva para longe desse lugar. Mas nós somos essa igreja fiel, em nome de Jesus, que vai permanecer forte, que vai estar firme no Senhor, lembrando das promessas. Agora, meus irmãos, não tem como nós crescermos no Senhor se nós não nos relacionarmos com a palavra. Não dá para a gente viver de dose homeopática dominical. Porque nem a medicina homeopática funciona dessa forma. É todo dia um monte de bolinha de açúcar. Eu falo que é água com açúcar. Não estou denegrindo a imagem da homeopatia. Enfim, tem que tomar todos os dias um pouquinho dessa palavra. E eu quero concluir para a gente orar. Em Romanos 8, 37 a 39, vocês, igreja, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que os amou, que nos amou. Nós já somos vencedores por meio daquele que nos amou. E quando eu tenho essa certeza, no momento da dificuldade eu não vou blasfemar contra Deus. Deus, o Senhor falou, como que eu sou mais que vencedor se eu estou perdendo? Ainda assim, eu sou mais que vencedor dele, não mudo. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a gente venha se tornar essa casa espiritual. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra. E eu clamo a Ti, Senhor, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha fazer essa morada nos nossos corações, venha trazer a direção necessária para cada um de nós. Para que depois de termos recebido a Tua palavra, a gente venha saber como aplicar. Que o Senhor que venha nos convencer, nos direcionar, para que cada um venha se tornar essa casa espiritual. Cada um venha se tornar essa fonte de vida. Cada um venha ter um volume de água a jorrar, que venha ser transbordante, para que outros venham também se alimentar dessa bebida, meu Deus. Em nome de Jesus, somos Tua igreja, estamos aqui para receber de Ti. E que o Senhor nos convença, que o Senhor nos fale qual a carta o Senhor escreveria para cada um de nós, para que a gente não venha desviar da Tua presença. Toca nos nossos corações e nos levanta como uma igreja forte. Porque nós estamos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja?